Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de nomenclatura de compostos orgânicos. Hoje, parte 2 de hidrocarbonetos, porém hidrocarbonetos de cadeia fechada, saturada ou insaturada e compostos aromáticos. Iniciando pela parte de ciclano ou cicloalcano. Toda vez que eu tiver um ciclo de cadeia saturada, eu sempre vou numerar a partir do radical de menor tamanho. Como nesse primeiro composto só existe um radical, então esse cara aqui é o carbono 1, ok? E aí tanto faz para onde eu vou adotar o sentido, seja no sentido horário ou anti-horário. Então aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Toda vez que o meu radical estiver no carbono 1, não há a necessidade, não existe a necessidade de eu colocar o número 1. Fica implícito para o examinador que você tem um radical e ele está localizado no carbono 1. Então, o uso do número 1 nos compostos orgânicos para a nomenclatura é facultativo. Então, nesse caso, esse radical ele seria o metil. Então, aqui você tem metil, ciclo, pente, porque só tem 5 carbonos, por eu ter apenas ligações simples, e O por ser um hidrocarboneto, ok? Então, nesse caso, você tem o metil, ciclo, pentano, um hidrocarboneto com um total de 6 carbonos, fórmula molecular C6H12, já que na nossa aula de hidrocarbonetos, de ciclanos, ciclenos e ciclinos, nós vimos que a fórmula geral de um ciclano é CnH2n, para n maior ou igual a 3, já que o menor hidrocarboneto cíclico existente é quando o n é igual a 3 carbonos, ok? Nesse segundo caso, eu tenho dois radicais de tamanhos diferentes. Então, o radical que tiver o menor tamanho, ele estará ligado ao carbono 1. Então, ó, aqui está o carbono 1. Como os meus radicais precisam possuir os menores índices, então aqui, ó, 2, 3, 4. Esse radical tem 2 carbonos. Ele é o etil. Enquanto esse radical aqui tem um carbono e ele é o metil. Colocando a nomenclatura em ordem alfabética, eu teria 2 etil, metil, já que o 1 é facultativo, metil, ciclo, but, por eu ter 4 carbonos, por ser apenas ligações simples, e O por ser um hidrocarboneto. Então esse composto é o 2-etil, metil, ciclo, butano. Tranquilo? Nos ciclenos ou ciclos alcenos, você deixa de ter um ciclo de cadeia saturada e passa a ter um ciclo de cadeia insaturada. Tranquilo? Então, quem passa a ser o carbono 1 e 2 são os carbonos que estão contidos à insaturação, porque a insaturação ela tem prioridade na minha nomenclatura. Tranquilo? Então, ó, nesse caso, carbono 1, 2. Como só tem 3 carbonos, o metil está no carbono 3. Então, nesse caso, você tem, ó, 3 metil, ciclo, propeno. E aí vai uma dica importante. Em todo cicleno ou ciclo alceno ou ciclino, você não irá posicionar a insaturação, porque como a insaturação ela tem prioridade na nomenclatura, ela sempre estará localizada entre os carbonos de número 1 e 2. Monize, se eu localizar, se você localizar, você estará cometendo um erro, porque você estará dizendo para o seu examinador que existe uma posição diferente do que a posição 1, ok? O que não pode acontecer. Pegando o segundo exemplo de ciclenos, carbono 1,2 ou 1,2. Eu vou colocar
eu vou numerar a minha cadeia no sentido em que os radicais de menores tamanhos tenham os menores índices. Então esse cara aqui, ó, é o metil. Esse aqui é o etil. Então a minha numeração da minha cadeia tem que ser 1, 2, para que o metil tenha a localização no carbono 4 e não no carbono 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Tranquilo? Então, a nomenclatura do meu composto ficaria sendo 5 etil, 4 metil, ciclo hexeno. Ok? Até aí? Tudo tranquilo? Beleza? Legal. Ciclinos eu peguei apenas um caso, porque ele quase não aparece. Então aqui eu tenho, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Muniz, por que você numerou 1, 2, 3, 4 e não 1, 2, 3, 4? Porque se eu numerar no sentido anti-horário, o meu radical metil, ele não terá o menor índice, e sim o maior. Tranquilo? Beleza. Então, nesse caso, você tem o 3 metil, ciclo, but, in, o. Então, esse cara é o 3-metil ciclo butino. Ok? Nos aromáticos, eu coloquei dois exemplos possíveis de aromático. Um que representa a ressonância e outro que representa a alternância das ligações duplas. Só que em ambos os casos, você tem a nomenclatura dos dois exatamente iguais. Esse cara é o benzeno. E nos aromáticos, e somente nos aromáticos, eu terei as posições 1, 2, chamada de orto, a posição 1, 3, chamada de meta, e a posição 1, 4, chamada de para. Então aqui você tem, ó, posição 1, 2, chamada de orto. Ou apenas, ó, a posição 1, 3, chamada de meta. E a posição 1, 4, chamada de para. Vale ressaltar que você pode colocar a nomenclatura dos aromáticos numerando sem problema algum, ok? Mas caem com maior incidência nos vestibulares, posição orto, meta e para. Então, exatamente nesse aromático, a posição 1 é a que está o radical de menor tamanho. Então aqui você tem carbono 1, e aí, para o meu segundo radical, que é o etil, ter o menor índice, eu sou obrigado a girar no sentido horário. Então aqui 2, 3. Então esse composto, ele é denominado de 3 etil metil benzeno, ou apenas posição 1, 3. Aí eu lembro aqui, ó, posição meta. Então esse cara pode ser chamado de M-etil metil benzeno. O metilbenzeno, ele é conhecido como tolueno. Então eu posso chamar esse cara de M-etil tolueno. M-etiltolueno. No composto de baixo, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Então ali eu tenho as posições simultaneamente orto e para. Então eu sei que esse radical aqui é o isopropil, também conhecido como sec-propil. Esse é o metil e esse aqui também é o metil. Posso chamar de 4 isopropil 1,3
dimetil benzeno. Tá lá. 1,3-dimetilbenzeno. Ou, se você quiser, o nome muito mais sofisticado é a posição para o isopropil. A posição orto prometil. E aí o outro metil que sobrou com benzeno eu chamo de tolueno. Ok? Até aí? Tranquilo? Alguma dúvida, galera? Então, com isso, a gente termina a nossa parte 2 de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia cíclica. Peço para que vocês continuem se inscrevendo no nosso canal, para que quando nós postarmos novidades, você continue recebendo as notificações. Para que isso aconteça, não esqueça de marcar o sininho que tem no nosso canal no YouTube. Tudo bem? Um beijo, um abraço e bom estudo!